Independente de qual seja a sua plataforma preferida, se você gosta de tecnologia, já deve ter se perguntado: o Xbox One X, o console mais potente da atual geração de consoles, até onde ele vai na próxima geração, que chega agora, em 2020. Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek. O assunto de hoje é falar até onde o console mais potente da atual geração pode ir em relação à geração futura. É importante já falar pra você que esse não é um vídeo, compensa comprar o Xbox One X agora em 2020. Se você precisa dessa informação, seja para qualquer outro console, incluindo o Xbox One X, eu já fiz um vídeo ano passado e ele continua super atual. O link tá em algum lugar aqui nos cards. Se você quiser algo bem mais específico de consoles premium entre PlayStation 4 Pro e Xbox One X, compensa ou não compensa comprar em 2020? Ainda também eu tenho um vídeo sobre isso, também tá em algum card aqui explodindo na tela. O vídeo de hoje é realmente uma base técnica até onde pode ir o console mais potente da atual geração, levando em consideração a evolução das técnicas de desenvolvimento e também as técnicas e tecnologias da próxima geração. A gente está falando de uso de SSD, 8 cores, 16 threads e uma GPU ainda com capacidade de até Ray Tracing, ou seja, vai mudar bastante a concepção dos jogos, como ficarão no Xbox One X e até onde ele poderá ir. Pergunta boa, né? A gente vai tentar responder. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai ver que ela é muito legal. Essa geração foi bem curiosa em 2016 e 2017. Nós tivemos os famosos upgrades de meia geração que sempre aconteceram, mas no geral mudava-se o formato, colocava um chipset um pouquinho mais atualizado, pouquinha coisa, não era tão significativo. No entanto, nós tivemos PlayStation 4 Pro em 2016 com 4K dinâmico através de checkboard e depois em 2017 nasce o Xbox One X com 4K nativo. Grandes upgrades e bem significativos em relação a tudo que foi entregue em 2013, tanto para PlayStation quanto pela Xbox. No caso da Xbox, superou até as expectativas, trouxe um console extremamente parrudo, como eu disse, capaz de entregar até 4K nativo. Alguns jogos chegaram até 60 quadros por segundo no console, tudo isso através das grandes tecnologias que foram colocadas nele: 6 teraflops de potência, uma GPU de 40 núcleos computacionais, a gente também teve 12 GB de memória GDDR5, muitas placas de vídeo nem tinham essa quantidade, e ele também possui 326 gigabits de taxa de transferência, ou seja, ele tem uma capacidade de vazão de dados entre memória e GPU muito grande. Tudo isso trouxe, é óbvio, é claro, é lógico, não apenas siglas e coisas bonitas para imprimir na caixa, mas na prática, resultados muito significativos. Até mesmo consumidores do console que adquiriram para resolução 1080p dificilmente se arrependeram da compra. Realmente o console empurra bem, seja em resolução, seja em FPS, seja em qualidade gráfica ou estabilidade. Os resultados dele são superiores em qualquer outro console porque ele possui realmente bastante hardware. No entanto, nem tudo são flores, ele possui alguns pontos negativos e é nesse que a gente vai lidar em relação à próxima geração. Se a gente fosse analisar exclusivamente as grandes features do console, a gente poderia logo presumir de cara que ele poderia chegar numa consistência aí bem aceitável nos próximos 4 ou até mesmo 5 anos. No entanto, tem algumas entrelinhas aí que podem diminuir talvez essa vida útil. Apesar da própria Microsoft já ter afirmado que vai manter o cross-gen por algum tempo e ainda não determinada, também teve uma entrevista recente do Phil Spencer falando que a estratégia da Microsoft é semelhante à de PC, onde você vai jogando os seus jogos e os PCs mais fracos têm menor performance e os mais performáticos vai ter a melhor performance. Tudo isso é muito bonito, tudo isso são acordos comerciais, são contratos entre os fabricantes de console e também os estúdios, mas caneta não faz potência em silício. A questão do jogo ser portável para aquele console não quer dizer que vai rodar
estavelmente. E afinal de contas, quem adquiriu esse console é porque gostaria de mais performance. Até quanto essa performance superior do Xbox One X vai ser aceitável para esse perfil que é um pouco mais exigente no quesito de jogabilidade? Vambora então, vamos analisar esses fatos agora. Os dois pontos negativos do console, bem de longe, não é GPU, não é memória dele, é o Jaguar de 8 núcleos, que apesar de ter um clock um pouco superior dos outros consoles da atual geração, continua sendo o Jaguar de 8 núcleos, ou seja, um processador, uma CPU para portátil. Outra coisa também, nós temos o disco de 5.400 RPM. Quem assistiu meu vídeo sobre o que a próxima geração pode trazer em relação principalmente ao SSD, deve ter visto como eu explico como funciona a geração atual. O link tá em algum lugar também no card aqui, mas eu vou explicar novamente por quê. Porque no geral o HD e o processador tem sido mochila da GPU e da memória dos consoles. E o Xbox One X, infelizmente, não foge à regra, porque o HD mecânico de 5.400 RPM ele é muito lento para trazer o dado, o ativo, né, do arquivo, do dado do jogo, direto para a memória e ela já executar para a GPU. Sendo assim, a estratégia é manter um cache na memória GDDR5, armazenando coisas do HD, enquanto ela está armazenando, ele já está processando. Mas nesse cache se perde uma quantidade significativa de memória, alguns gigas, talvez até 4 ou 5 gigas, e isso depende muito do jogo. Do lado do CPU também nós temos o mesmo problema, mas ele não é mochila da memória, ele é mochila da GPU. A GPU coloca muito processo de sysfunction e também processos que eram para ser do CPU para ela. Um caso bem prático que a gente pode falar disso é o próprio Gear 5, que roda muito bem no Xbox One X, alcança 60 quadros por segundo na campanha, incluindo também rastreio de raios de luz, o Ray Tracing parcialmente para as sombras que a The Coalition implementou. No entanto, também foi mudado o motor Physics da Unreal Engine para Havok e foi transferido o processamento do motor físico para a GPU. Sendo assim, a GPU, além de processar gráfico, está processando física e provavelmente mecânica nesse jogo, deixando o CPU com apenas alguns aspectos, principalmente de gerenciar o cache, que enquanto isso, no DirectX 12, o HD está mandando um monte de gigas para a memória. Dessa forma, a gente vê que os equipamentos parrudos do console hoje são utilizados para outras coisas além do processo de performance físico em si. Com jogos já mostrando a sua cara nova e as tecnologias, principalmente a gente falando não só de Ray Tracing, porque Ray Tracing é uma coisa que vai depender do hardware, beleza, é exclusivo da próxima geração, mas estamos falando de fotometria, fotogrametria, ou seja, cada vez mais os objetos 3D carregam mais detalhes, carregam mais polígonos e cada vez mais as texturas ficam pesadas. Uma textura pesada não é só para empurrar na tela, ela é pesada no arquivo, ela é pesada na transferência, ela é pesada no cache, ela é pesada no processamento gráfico, tudo isso na movimentação, que a mecânica que deveria ser feita pela CPU é feito pelo GPU. Então nesse ponto a gente pode ter um índice de defasagem. Não é à toa que em 2019 nós não tivemos tantos títulos assim no Xbox One X que alcançaram 4K nativo. O próprio Gear 5 é um exemplo disso. Não que esses títulos estão rodando ruim, muito longe disso, eles estão bem performáticos, eles estão bem aceitáveis, e quem investiu no console para ter um alto desempenho ainda está tendo com certeza absoluta. Até mesmo os jogos que consumiram demais esse console, como Red Dead Redemption, teve problemas de queda de FPS, mas nem de longe perto do que aconteceu nos outros consoles abaixo do Xbox One X. O problema é que cada vez que você vai evoluindo, todas essas coisas vão começando a ficar mais pesadas. E nós demos exemplo, por exemplo, de Gear 5, é um estúdio da própria Microsoft, ou seja, existe um foco nos aparelhos que são desenvolvidos pela própria empresa, assim como acontece nos estúdios da própria Sony. Mas e os multiplataformas? Até onde eles vão manter esse foco? Pensando na próxima geração, nós vamos ter processadores de 8 núcleos, 16 threads, nós temos SSD, ou seja, eles não vão precisar armazenar cache. Dessa forma, para trazer para o Xbox One X, é preciso criar uma arquitetura diferente, ou seja, a arquitetura que já existe hoje, formando o cache para a memória. Então, basicamente, se a gente for analisar como programação
o core do jogo, existe duas versões distintas, então a gente não vai ter uma portabilidade nativa. Nós temos uma confecção para a próxima geração distinta, porque o armazenamento de cache vai ser feito pelo SSD, e também nós temos um SSD que não vai precisar usar memória. Nós temos um processador que é muito potente, não vai precisar usar a GPU, mas da outra ponta, no Xbox One X, a gente continua tendo essa necessidade. É claro, é óbvio, é lógico que qualquer portabilidade que fizer para o console vai ser superior, por exemplo, ao Xbox One S e também ao PlayStation 4 Slim, ou talvez o PlayStation 4 Pro, pela performance do console. Mas o quanto é que os estúdios vão se dedicar a esse fator, ou seja, deixar fluindo a versão para aquele console. A gente tem uma expectativa que talvez não nesse ano isso aconteça, longe disso, porque em 2020 vai nascer a próxima geração. Quem já acompanhou gerações anteriores sabe que a gente tem pelo menos um ano de maturação, ou seja, amadurecimento dessa geração. As pessoas que compram logo de cara são os fãs, são os mais entusiastas. O público em geral vai aderindo a novos equipamentos com o tempo, baixa de preço, e muita gente quer verificar como esses equipamentos vão se portar no mercado. Por exemplo, a gente sempre tem um risco de nascer, por exemplo, um outro Nintendo Wii U, um equipamento que foi abandonado pelos desenvolvedores praticamente por conta da dificuldade, por conta que não foi vendido, enfim. Existem vários problemas e muita gente deixa para comprar no ano seguinte, ou seja, talvez a gente tenha uma mutação em 2021. Dessa forma, a gente já garante o Xbox One X com jogos na estabilidade que ele tem em 2020, esse ano, e 2021 também, porque é o ano de transição. 2022 a gente já pode ter alguma deficiência em relação à performance que nós temos hoje no console. Ele ainda deve entregar de forma superior aos outros consoles, no entanto já deve diminuir bem, talvez trabalhando muito mais com reconstrução temporal, resolução dinâmica, ou até mesmo baixando para 1440p os ativos de resolução dos jogos. Em 2023 já é possível que vários jogos do console sejam portáveis em 1080p. E não é porque ele deixou de alcançar o 4K, é porque nós já teremos aí 3 anos de maturidade na nova geração. Os jogos e as produtoras já começam com uma migração muito mais pesada para novas tecnologias. Cada vez mais difícil fazer funcionar em tecnologias anteriores. Isso é uma questão de desenvolvimento, não é só uma questão do hardware, né? Então, arquiteturas diferentes e formas diferentes. Nesse ponto também, em 2023, nós devemos ter um foco menor dos multiplataformas em cima dessa geração atual, incluindo o Xbox One X. E ele deve trazer aí resoluções de 1080p, o que já acaba ficando desagradável para quem consumiu o console em 2017 e estava querendo resoluções 4K, adquiriu televisão. Então talvez esse seria o momento para você, proprietário de Xbox One X, partir para a próxima geração. Talvez 2023 seja um ano bem decisivo. A partir daí é realmente a Microsoft que decide o quanto isso vai para frente, o quanto o console vai para frente. É importante salientar que definitivamente o console vai ter uma vida curta, menor que os outros consoles, mesmo ele sendo mais potente. Não porque a Microsoft vai desistir dele, como eu disse, ela tem planos para perpetuar essa geração até onde ela quiser. No entanto, existe a questão do silício. Como eu disse, canetado em contrato não traz performance. E como eu disse, as pessoas que adquiriram esse console têm um perfil mais entusiasta e querem qualidade melhor. E a cada ano que vai se passar, a partir de 2021, a gente deve diminuir a qualidade desse console. Portanto, o radar para quem gosta do Xbox One X, a sua linha de talvez troca seja de 2022 para 2023. Essa é a nossa expectativa aí sobre os jogos desse console. Ou talvez eles tenham uma sobrevida através de cloud. Enfim, só o futuro dirá. Quem adquiriu o console e está adquirindo agora, com certeza absoluta vai ficar satisfeito. Se você não vai comprar nova geração, realmente ela continua sendo um excelente aparelho para você adquirir se você gosta da plataforma Xbox. E para quem já tem, como eu disse, vai a dica, talvez aí até 2023 você já tenha necessidade de troca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotti Cosme e até a próxima.